A saúde de Divaldo Franco. O Divaldo sempre desenvolvia esse workshop. A ideia era dele, foi ele que idealizou em comemoração ao aniversário. Então, infelizmente, nesse ano ele não vai estar presente pelo estado de saúde dele. Ele está bem, mas sempre necessita muito acompanhamento médico, acompanhamento de enfermagem, nutricional, de fisioterapia, né, para a sua recuperação. Ele está sempre assim em progresso, né, mas ainda muito frágil em termos de saúde. Então, possivelmente não teremos a presença do Divaldo aqui no dia do workshop. A Fundação da Mansão do Caminho. Muito bem. Muito obrigado, Marcos. O Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho, que foram fundados pelo Divaldo Pereira Franco e Nilson de Souza Pereira, tem uma representatividade muito grande no espiritismo do mundo. Eu imagino nos primeiros passos, quando o Divaldo era bem jovem, ele fez a sua primeira palestra lá em Aracaju, na União Espírita Sergipana, em 1947, no dia 28 de março. E essa primeira palestra foi muito significativa para ele, porque nesse mesmo ano, de 1947, no dia 7 de setembro, ele fundaria o Centro Espírita Caminho da Redenção. 5 anos depois, a Mansão do Caminho. Então, eu verifico que, olhando os dias atuais, eu fico pensando e remontando a um passado um pouco mais longo, né? Que essa instituição, ela é muito grande. O Centro Espírita Caminho da Redenção é uma instituição muito grande. Eu diria que é o maior centro espírita do mundo, pela figura de Divaldo Franco e de Nilson Souza Pereira, onde nós tínhamos nossa reunião de Assembleia Geral Ordinária, que é uma obrigação, digamos assim, estatutária, e onde são apresentado o relatório das nossas atividades. E também demonstrações financeiras e contábeis. E também se desenvolve, nessa ocasião, a programação daquilo, um plano de trabalho do ano de 2025. E na apresentação dos resultados, a gente fica assim, estupefato diante dos números da instituição. Hoje nós temos 250 funcionários e tem uma empresa de porte médio, 250 funcionários, né? E nós temos 400 voluntários que operam diariamente na instituição. Aqui dentro circulam mais de 5.000 pessoas. Então eu penso que uma instituição desse tamanho, desse porte, feita por 2 jovens, praticamente com uma instrução muito baixa, muito pequena, sem uma formação cultural. O Divaldo vindo lá de Feira de Santana, com um ensino normal, o tio Nilson era marinheiro, então eles não tinham uma formação. E hoje eu vejo o tamanho da instituição e os seus números, a grandiosidade, feito por 2 homens. Eu disse, não foi 2 homens que fizeram. Assim como teve o livro dos Espíritos, esse aqui é uma obra dos Espíritos. Quem foi Joana de Ângeles e sua importância na vida de Divaldo? Né? E quando eu penso nos Espíritos, eu penso sempre na benfeitora Joana de Ângeles. Ela que viveu na época de Jesus, como Joana de Cusa, naquela época ela se fascinou por Jesus. Ela teve assim um desenvolvimento de um amor interno muito intenso e entregou a vida dela a Jesus. Ela trocou o filho por Jesus. E passados 20 séculos, todas as reencarnações dela foi sempre dedicado ao trabalho do bem. E nós sabemos que ela esteve, por exemplo, no México, como Sor Juana Inês de la Cruz, e ela desencarnou em 1695, jovem ainda, com 47 anos. E depois de passados 66 anos, ela viria para a Bahia, como Joana Angélica de Jesus,
onde ela foi assassinada por um soldado português no dia 17 de fevereiro de 1822. A partir deste momento da desencarnação dela aqui no convento do Carmo, ela foi ao mundo espiritual e foi recebida nesse mundo espiritual por Francisco de Assis. E Francisco de Assis fazia parte da equipe que o codificador da doutrina espírita iria vir à Terra para, aliás, já estava reencarnado, para desenvolver o livro dos Espíritos, o Espiritismo. Então ela foi convidada para fazer parte dessa equipe crística preparada por Jesus Cristo para o advento do Espiritismo à Terra. E ela fez parte da equipe. Tanto assim que nós temos duas mensagens dela no ano de 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo. Duas mensagens do Espírito Amigo, que nós sabemos ser Joana de Ângeles, o Espírito Amigo. Então, a partir daquela época que ela foi convidada para o advento do Espiritismo, que nasceu para nós no dia 18 de abril de 1857, ela já pensava num trabalho a ser desenvolvido. Ela veio à Bahia, digamos, para criar um relacionamento neste local, em Salvador, especificamente. Então ela solicitou a Francisco de Assis que ela queria fazer uma obra educacional em Salvador. E Francisco de Assis aqueceu, concordando, rogando a ela que também não fosse só de educação, mas ele, como franciscano, que fosse também de assistência social. Mas o pedido dela seria levado a Jesus, que Jesus que aprovaria ou não o estabelecimento dessa obra. Então, neste momento, ela recebeu uma afirmativa, uma confirmação de que poderia, então, se preparar a obra. Nesse íntere já estava reencarnado o nosso Divaldo Franco. Então, quando ele desencarna, ela convida a ele, que havia sido um filho dela na época de Jesus. Divaldo foi filho dela. Assim como o tio Nilson também era filho dela. Foi aquele que nós encontramos na literatura, através de Francisco Cândido Xavier, nos demonstrando o sacrifício dela no circo romano, no ano de 28. Então, ela estava preparando a obra, fez uma estrutura, preparou uma estrutura logística muito profunda para que viesse a nascer, então, Divaldo Franco, no dia 5 de maio de 1827, 3 anos antes, nasceria o Nilson, né? Então, o Divaldo foi sempre conduzido por ela durante a sua trajetória. Então, hoje fazem 203 anos que esse espírito se dedica ao Centro Espírita Caminho da Redenção. 203 anos. Nós vamos fazer 78 anos no dia 7 de setembro deste ano. E a Mansão do Caminho, 73 anos. Né? Então, esse espírito sempre esteve presente na educação do Divaldo. E como ela sempre pensou numa obra educacional, mas a educação sem assistência social, é necessária assistência social junto com a educação. Mas a educação e a assistência social sem a saúde também não trabalha bem. Então, hoje nós temos aqui um grande grupo voltado para a assistência social, para a saúde e para a educação, além da parte religiosa. Tudo isso foi um planejamento da benfeitora Joana de Ângeles. E eu diria que o Espiritismo não existiria no mundo se não fosse por ela. Porque é ela que preparou todas as viagens. Divaldo viajou 71 países, visitou 20 mil cidades pelo mundo. Então, ele levou de Salvador para o mundo o Espiritismo. Fundou diversos centros espíritas em diversos países, em diversas cidades, seja na Europa, na América Central, na América Latina, na Ásia, onde ele estivesse, ele estava fundando centro espírita e levando o Espiritismo.
Então, o que Paulo de Tarso fez, nós não teríamos o cristianismo se não fosse Paulo de Tarso. Não teríamos o espiritismo no mundo se não fosse Divaldo Franco. Essa é a verdade. E Divaldo Franco, ele foi conduzido por Joana de Ângeles. Ela que abriu todas as portas de todos os caminhos. Eu sempre digo assim, quando Divaldo viajava, digamos, para a França, ela pedia autorização a São Luís para que a doutrina espírita fosse divulgada na França. Então, o benfeitor, como o nosso Ismael aqui no Brasil, São Luís é na França. Então, ela pediu autorização. Então, o Divaldo viajava por diversas cidades. Então, tinha o apoio no desenvolvimento, na tarefa que ele exerceria na França. Em todos os países ela fazia isto. Pedia autorização para o mentor do país, para fazer a divulgação da doutrina espírita. Seja no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos e assim por diante. Então, esta obra hoje aqui, ela teve um mentor espiritual, que foi a benfeitora Joana de Ângeles, com Francisco de Assis, e com a autorização de Jesus. O Divaldo fez a parte espiritual, Nilson de Souza Pereira fez a parte material. Todas essas ruas que vocês caminharam ou vieram de carro aqui, foi aberto na picareta, na enxada, por Nilson. Não tinha retroescavadeira, não tinha máquinas especiais. Foi tudo feito na mão, por ele, né? Ele ficou como presidente da instituição por 66 anos. Então, ele trabalhou aqui na instituição, lá na Barão de Cotegipe, que foi no início para o Cotegipe 124, na Ansiedade Baixa, depois vieram para cá mais ou menos aproximadamente uns 35 anos. Então, todas essas ruas, todos esses prédios que nós temos aqui, que aproximadamente 50 prédios, numa fazenda de 83 mil metros quadrados, onde circulam 5 mil pessoas por dia, obra de Nilson de Souza Pereira, né? Ele que criou a estrutura física. Então ele dizia assim, o Divaldo manda da cabeça para cima, da cabeça para baixo sou eu, né? Então ele era o homem da ação, o homem material. E o Divaldo sempre necessitou muito do Nilson, porque Nilson era um grande apoio, era um bom ouvido, um bom companheiro, um bom amigo, um excelente presidente que foi durante o exercício dos seus 66 anos. O último evangelho com Divaldo Franco. Queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas e amigos que nos acompanham através da nossa TV, que a paz de Jesus esteja conosco. Posso imaginar o que foi a surpresa dos amigos de Lázaro depois que ele ressuscitou. Seus amigos e irmãos na fé nos recebem e aplaudem no plano físico. Eu imagino aquele homem modesto que estava na sepultura 3 dias e Jesus o retirou de lá, colocando em contato com a própria vida. Narra o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, que dias após ele estava muito contente e foi ao templo para agradecer a Deus. O sábado dedicado às orações. E quando ele estava no templo, aqueles crentes foram tomados de surpresa ao verificarem que alguém que estivera morto ali estava participando da atividade religiosa. E então, algo zombeteiro,
começaram a chiscanar, a depreciar, a dizer que ele era um fantasma e o templo era um lugar de glória e não de fantasmas. Lázaro estava muito contente. Ao final, reconquistou a vida física depois de estar inumado, quando uma pedra lhe bateu na face, como era muito comum entre os hebreus da época. Dessa forma, ele foi tomado de valor e olhou para o grupo e disse com energia: olá, cuidado, aquele que me arrancou do túmulo também pode levá-los para lá em definitivo. Então percebeu que todos os aparentes adversários estavam com mágoa de ele haver recuperado a existência física e se afastaram naturalmente. Aquilo que me aconteceu é perfeitamente normal e acontece a todos nós, sem exceção, porque o amor de Deus não tem privilégio. Eu exulto de alegria pela fé religiosa que abraço, o Espiritismo, porque após 2 anos e meses, Deus me permitiu o retorno da saúde numa idade muito avançada, 97, 98 anos. Não é uma brincadeira. Por si só, uma máquina que resiste 90 anos no trabalho, por mais cuidado que se tenha com ela, enferruja, apresenta defeito, e é necessário ser naturalmente reparada, organizada, a fim de poder continuar a sua tarefa. Fazia mais ou menos 2 anos que eu me encontrava doente, mas mantinha a minha saúde emocional, não demonstrava, não faltava aos meus compromissos espirituais, que são primazia, e sempre que possível, eu procurava realizar um esforço além das minhas possibilidades, para demonstrar que a dor é uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos, que para ser feliz e sorrir, não é necessário tudo estar bem, conforme os padrões terrenos. É necessário estar de consciência tranquila, porque pode enfrentar tudo e todos em qualquer situação, com qualquer equipamento e, acima de tudo, com harmonia. Nesses 2 anos, eu visitei 16 médicos, e nenhum deles, a maioria de amigos, alguns de hospitais relevantes do país, outros anônimos gentis, não acertavam com o diagnóstico. Somente me diziam: você tem um organismo admirável. Um grande cardiologista brasileiro me disse: seu coração tem energia para ultrapassar os 100 anos. Eu disse: bem, e se eu não quiser os 100 anos? Ele disse: você oferece esse resto a alguém que está querendo. E assim fui levando. De repente, no entanto, eu estava conversando com uma das nossas tias da Mansão do Caminho, quando me começou uma estranha dor
mais ou menos na região renal, no lado direito. Aquela dor aguda como um punhal que estivesse cortando. Eu que não sentia nada de dor, somente angústia, um estado de energia bem deficiente, ausência de forças, passei a sentir uma dor insuportável. Então eu comprimi e a dor desceu. Desceu e eu disse, meu Deus, eu vou gritar, porque está uma dor insuportável. Mas eu sou muito resistente à dor. Eu aguentei firme e disse, estou sentindo uma dor muito grande, mas não saberia dizer em que órgão. Eu sei que é aqui do lado direito, que está me castigando cruelmente. A nossa enfermeira, Gerolina, me disse, vamos fazer uma ultrassonografia em nosso aparelho para ver se identifica alguma coisa. Então, a dor da forma que apareceu, desapareceu. Enquanto íamos da Casa Grande ao serviço médico, a dor desapareceu magicamente. Submetemos a um exame ligeiro, nosso aparelho é muito velho, e identificamos na área 3 sinais que caracterizavam a proximidade de alguma doença. Nesse caso, recorremos ao médico e fomos ao hospital no dia seguinte. Ao fazermos novamente em um aparelho meticuloso, com técnicos, ele constatou que eu estava com um tumor. Eu pensava que era na parte superior do rim e me preocupei. Ele me disse, não é no rim, é na bexiga. É o impedimento do canal urinário. E essa dor é exatamente a impossibilidade desse canal preencher a sua finalidade. Tem que fazer uma cirurgia imediata para poder abrir ou colocar um aparelho especial para essa finalidade. Eu me internei no mesmo dia. No dia seguinte, eu fui operado. Fui operado e, no momento da operação, os médicos, uma equipe, não conseguiu encontrar o canal que devia estar obliterado. Perceberam a tumoração na parte superior, mas não havia como o líquido pudesse passar, porque não parecia o canal. Adiou para fazer uma segunda operação. Fez a segunda operação e, felizmente, na maior facilidade, apareceu o canal e eles fizeram uma raspagem daquela massa que estava tomando a passagem dos líquidos. E essa pasta foi para a análise. Foi feita a terapia, a urina começou a fluir normalmente, aparentemente recuperou, mas o tumor estava presente. E então foi para a análise anatomopatológica. E depois de 15 dias, deu que era um tumor canceroso. Eu perguntei à médica, a doutora Clarissa, uma autoridade em patologia, quer dizer, em câncer. E como no meu caso, eu sabia que era cancerígeno, só não sabia qual era o órgão, ela assumiu a direção da equipe. E com uma grande equipe, começou a estudar e constatou que o câncer estava numa dimensão
não muito surpreendente, mas estava jovem, forte e crescendo com muita rapidez. Então eu perguntei: olha, doutora, por favor, não me engane, porque eu conheço o meu corpo e se disser que eu não tenho nada, eu sei que não é verdade. Eu quero saber exatamente, para acompanhar o meu próprio caso. Eu quero saber se as células eram cancerosas. Ela disse: eram. Eu disse: o que é que se faz no caso desse? Perfeitamente tranquilo, como se fosse um diagnóstico de gripe. Ela me disse: nós vamos fazer uma série de exames, vamos fazer um tratamento medicamentoso e vamos aplicar raios e, ao mesmo tempo, químios, para que tentemos deter. A quimioterapia é sempre temida, mas eu acredito que o medo contribui muito para o paciente sofrer. Eu não senti absolutamente nada. Era como se eu estivesse tomando licor de genipapo em São João. Era, portanto, muito agradável. Eu ia ao hospital, fazia trabalho, fazia a químio, vinha a outro hospital para poder fazer outra apresentação de raio. E assim fui durante uma semana. Por fim, 10 dias depois que eu estava tomando o produto danoso, a técnica disse: Divaldo, está ocorrendo uma coisa que eu não vejo há muito tempo. O tumor está diminuindo. E eu perguntei: mas como você sabe que está diminuindo? Ela pegou as chapas e me mostrou o primeiro na parte superior da bexiga. E logo a sucessão. E olhando do primeiro a este, realmente este estava pela metade. Eu disse: é que ele está com medo de mim. É necessário raça para me enfrentar. E lembrei-me de um livro admirável que eu li há uns 10 anos, a respeito da voz do coração. A ciência fala que o coração não tem sentimento. E um autor havaiano, urologista, teve necessidade de fazer uma cirurgia de medula e ficou no hospital de Harvard durante uma temporada. Tinha que ficar num ambiente de penumbra, de silêncio, de absoluta tranquilidade. E ele, então, percebeu que existem duas vozes. A voz da razão. A gente logica, faz o paralelo, examina, e então tem uma conclusão. E aquela voz que se opõe, absolutamente inesperada, uma coisa praticamente absurda, torna-se factível em nosso pensamento. E ele disse que é a voz do coração. Na tradição, isso foi levado para o coração feminino e para o coração materno. Então diz que voz de mãe, praga de mãe, como também bênção, tem um valor muito grande, penetra. E ele ficou atento e percebeu que quando ia fazer a quimio, havia sempre algo que lhe chamava a atenção. Porque todos os pacientes detestavam a máquina que tinha que fazer a terapia. Depois havia uma outra terapia mais difícil e dolorosa. E as pessoas reclamavam, xingavam a máquina. Ele então percebeu que no universo tudo é vida.
não se podem tomar atitudes sem o verdadeiro respaldo. Ele então tomou a atitude de amar a máquina. Então ele dizia: minha vida está nas suas mãos. Aquele monstro de máquina que era responsável por fazer-lhe vários tipos de aplicações, estava sempre em ordem nos dias que ele ia fazer a terapia. No entanto, a maioria dos pacientes ou estava a máquina quebrada, houve uma dificuldade com o terapeuta. A verdade é que isso chamou a atenção da área hospitalar. O que é que ele fazia? Que a máquina estava sempre bem. E como é que ele conseguia melhorar, sendo um homem de idade avançada, cujos fatores eram todos negativos à saúde? A verdade é que ele ficou bom. E escreveu uma obra técnica a respeito da voz do coração. Em síntese, não duvide da força do bem. Existe no universo, é a sua tese, uma força que se caracteriza pelo bem. Se você se apoia a essa força do bem, você não está impedido de sofrer, mas sofrerá melhor do que aqueles que não estão preparados. E dessa forma nasceu a nova teoria de a voz do coração. Como eu sempre tive a voz do coração muito pronunciada, porque é uma voz que vai contra a teoria da razão. Quando me tornei espírita, parecia-me um absurdo que os mortos que eu vi dissolver-se e serem levados à campa pudessem voltar. E então eu via que eles voltavam, que eles dialogavam comigo, inclusive. Então, como era lógico isto? A ciência me dizia que morreu, acabou, diluiu-se. E, no entanto, eles vinham, traziam notícias, afirmavam coisas que eu não sabia, mandavam mensagens aos seus familiares. Era uma coisa que eu tinha que acreditar sem provas. Então, as minhas provas eram a voz do coração, porque eu acreditava em Deus. Nunca perdi a ternura infinita por Deus e dizendo melhor por Jesus Cristo, porque Deus é inumano, inconcebível, mas Jesus Cristo havia sido ser material como eu, havia lutado, havia enfrentado dificuldades, havia vencido traições, havia superado situações difíceis. Então eu me tornei seu amigo. Mesmo que ele não me pudesse conhecer, não era importante. Era importante que eu o conhecesse e seguisse as suas lições. Então, a minha voz do coração era muito forte. E assim eu apliquei no meu câncer a técnica do médico havaiano. Eu não digo o nome dele porque não sei pronunciar, é um nome muito difícil. Mas o livro é A Voz do Coração, a quem interessar. Então, eu comecei a olhar aquele tumor, que eu tive a oportunidade de ver o esboço na fotografia, na chapa, que ele fosse autoconsumido. Não aplicava nele o ódio, aplicava uma ação positiva. Da mesma forma que os glóbulos brancos lutam pela sobrevivência do paciente,
com as suas próprias armas, os leucócitos dispõem de equipamentos para vencer dificuldades, eu vou pedir a Deus para proporcionar a você força de autoconsumpção. E, para minha surpresa, no dia seguinte, ele estava menor. E 2 dias depois, desapareceu completamente. A área, como numa fotografia, apareceu perfeitamente livre de qualquer tumoração, de qualquer deformidade ou de qualquer problema na área. Porém, ficou a problemática da saúde do aparelho, que havia sido a consequência do câncer. Então, a minha médica disse que eu necessitava de fazer um longuíssimo tratamento e que, ao mesmo tempo, me fortalecer, alimentar-me bem. O doutor Café, esse jovem idealista, com a sua equipe terapêutica alimentar, teve a gentileza, ele é simpático ao espiritismo e toda a sua família, há mais de 50 anos, os familiares são espíritas, seus pais, que desencarnaram, todos seus irmãos, todos médicos, 3 médicos, uma médica, e ele então criou uma teoria alimentar, os alimentos positivos, aqueles que auxiliam e aqueles que não auxiliam. Então, a doutora que colabora com ele me disse: você pode se alimentar do que quiser. Eu achei uma maravilha. Não pode haver nada mais agradável. Porém, o apetite desapareceu. Não pode haver nada mais paradoxal. Morrendo a fome e sem apetite para comer. Nada, nenhum alimento. A maçã do caminho se enfloresceu. O presidente se preocupou com a alimentação específica. E eu só ouvi os cochichos. Comprou isto, comprou aquilo, comprou pimenta do reino, comprou sal, comprou não sei o quê, e tem uma cozinheira especial. E eu fiquei esperando o que era de especial. Era carneiro, carne de charque, essas coisinhas leves, né? Feijoada. E então vinham também para mim. E outra alternativa, eu conseguia o mínimo, o que me permitiu emagrecer 5 quilos. Se vocês não notaram, é falta de caridade. Porque eu estou adorando ter ficado magro. E agora ela me diz: coma. E eu digo: se eu comer, eu engordo. Se eu não comer, eu morro. São 2 alternativas. Então eu faço assim: eu como metade, e a metade, digo, mantenha a magreza. Não pode ver nada melhor do que velhinho sapeca, né? Um velhote sapeca, imagine, um velhote que o ventre puxa para frente, é horrível, que coloca a cintura, cai embaixo nas pernas, então o cinturão, ao invés de ligar, faz um V na frente, e aquela melancia sai como apresentação global. Muito bem. Então, eu me dei conta que a minha mente, vinculada ao bem, poderia contribuir para a minha melhora. Então, perguntei à mentora Joana de Ângeles. O mais que me felicita é que eu não perguntei a ela nenhuma vez se ia ou não morrer. Eu tinha uma vontade louca, mas não perguntava. Se ela não dizia, eu não perguntava. Foram passando os dias e, de repente, ela me disse: o senhor recebeu uma nova moratória. Eu disse: não. Eu, que sou uma pessoa lúcida, perguntei: de quanto tempo? E ela respondeu: enquanto for necessário.
Quer dizer que pode ser a volta hoje, ou daqui pelo menos a 4 anos, né? Passar pelo 100 fazendo gol de qualquer forma. Muito bem, eu fiquei sanado, perfeitamente saudável, porém numa fraqueza que era capaz de ler uma página de 10 linhas. Quando melhorei, aí me apareceu uma gripe estranha, o aparelho fônico perfeito. Vários médicos examinaram, não tinha inflamação, não tinha nada. E eu fiquei com a voz impossível. Eu mesmo estranhava aquela taboca soando diferente. Disse, mas de quem é esta voz? Deve ser algum obsessor incorporado. E que na terra foi um fanhoso. E aguentei. Fiz a terapia que a médica recomendou e melhorei. Estou em fase, naturalmente, de processo curativo. Ainda não estou curado porque estou muito debilitado. É natural. Foram 2 meses de silêncio e de solidão. Eu fiquei deitado, sem receber visitas, porque a recomendação era economizar as energias para poder ter força de enfrentar o câncer. O câncer é a lei funcionando. Então, vamos ajudar a lei amando-a para poder nos libertar. Mas o que me comove, eu não posso deixar de registrar, foi o número de e-mail, de WhatsApp. Eu recebi quase 3.000. E como se deduz, era impossível responder a todos. Eu pedi à diretoria para botar uma nota na internet, rogando desculpa e agradecendo a todos. Mas lentamente eu fui agradecendo. Eu só estou com uns 400 e poucos, respondendo devagar. Portanto, se alguém não recebeu a minha resposta, não é indelicadeza, é impossibilidade. Porque, afinal de contas, eu tinha que me concentrar muito no meu próprio problema. Está no Evangelho, homem, cura-te, para depois curar os outros. Então, eu me lembrei que quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, ao chegar no Maracanã, por ali, ele fez a primeira saudação à terra brasileira. E ele disse esta frase que muitos católicos não decodificaram. Eu não tenho prata nem ouro para vos dar. Foi o que ele disse. Essa frase está no Evangelho. Jesus havia desencarnado. A ressurreição se havia tornado real. Havia uma saudade imensa naqueles corações. E os apóstolos, Pedro e João, estavam em Jerusalém. Então eles iam ao templo. E desta vez os 2 foram ao templo para agradecer a Deus as suas concessões. Quando eles saíram do templo, havia muito mendigo, como até hoje, muito mendigo, aleijado, pessoas deformadas, miseráveis econômicos, e eles saíram habitualmente como todos. Então, um mendigo aleijado se voltou para Pedro e disse, dá-me uma esmola. E Pedro respondeu, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, dou-te, levanta-te e anda. O homem levantou-se e caminhou. Ficou curado naquele momento. O fascinante é que todos que viram queriam curar-se também. E aqueles que chegaram até Pedro e João curaram-se. E aconteceu que a notícia
espalhou-se. E o povo levava seus doentes para que eles abençoassem. Daí, eu, naquele momento de reflexão profunda, no silêncio do quarto, e não é muito agradável, este silêncio solitário, sem ler, para não desviar do pensamento, sem fazer exclusivamente nada. Pensar somente na saúde, construir, com a ajuda divina, a saúde. Eu digo, os mentores não têm prata nem ouro, mas o que têm, podem dar. Alegria de viver, saúde, paz. Então eu vi e fui apresentado à equipe dos espíritos que estavam cuidando da minha problemática. 2 deles eram ex-professores da Faculdade de Medicina daqui da Bahia, um dos quais foi o meu grande amigo aqui na Terra, o doutor Jesuíno. Ele me apareceu e disse, fui convidado para não deixar você vir para cá. Ainda é cedo. Eu acho essas palavras tão bonitas. Ainda é cedo. Permaneça no trabalho. Nós estamos aqui porque vida é a presença de Deus. E tenha alegria. Também recebi cartas, WhatsApps belíssimos, de conforto. Tenha paciência. Você já pagou de véspera. Cada qual me mandou uma mensagem do seu coração, que eu agora retribuo oralmente, já que eu retribuí espiritualmente, no mesmo momento, orando por essas almas amigas. Recebi esse contato de todo lado, amigos, pessoas também desesperadas, vários cancerosos que me escreveram dizendo, você tem coragem, você tem fé, eu estou aqui sendo comido por um câncer cruel. Eu digo, ame a seu irmão, que está libertando você da cadeia. O câncer, ao devorar as nossas carnes, ao contribuir com as nossas forças, nos está cortando as algemas ao crime, ao vício, à perversão, e está nos libertando. Se eu pudesse dar uma ideia, vamos tomar isso no tom do arco-íris. Eu veria aquela mancha bem forte, bem viva, bem vibrante, bem úmida, como se fosse um azeite pairando no ar. É o câncer. Ele, então, vai, através de células muito hábeis, ele se aproxima da próxima e, quando essa se vai multiplicar, ele devora. E aquela saudável se transforma em 2 outras ferozes que caem na corrente sanguínea e vão aparecer em órgãos bem diferentes daquele no qual está a matriz. A matriz pode estar no pé e a pessoa ter uma ferida no cérebro, ter um tumor em qualquer órgão interno, e o fator básico está bem distante daquele local. Então, o que fazer? Aplicar o autopasse. Se nós temos o dom de curar, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, nós que podemos curar os outros, é claro que podemos curar-nos a nós outros mesmos. Então, uma coisa que me comoveu em nossa casa, e eu quero agradecer
porque é realmente raro. Certo dia eu estava dormindo e acordei assustado. E vi 2 pessoas ao lado da minha cama aplicando-me passes, 2 residentes aplicando-me passes. Sem me dizer nada, aqueles 2 corações amigos, desde a hora que eu caí doente, até ontem, sem cessar, toda madrugada, toda noite, me aplicam passe, me dão energia. Essa energia que nós distribuímos aqui em nossas reuniões de quinta e sábado, uma energia mais específica, mais direta, porque é vis a vis. Eu fiquei tão comovido da gentileza, e até agora as pessoas não me disseram nada. Mas como eu já vi ontem mesmo, ao me virar, eu vi em espírito, eu estava fora do corpo e vi me aplicando passe longitudinal. Fiquei profundamente comovido, porque das mãos do passista saía peregrina luz. E é uma coisa curiosa, eu tenho dificuldade em perder a consciência no sono. Pois bem, eu tenho um confrade que toda vez que me aplica o passe, eu nunca o vi terminar o passe. A energia é tão real como uma energia elétrica sendo desenhada, o raio, a luminosidade. Então eu vou sentindo penetrar em todo o corpo, como na corrente sanguínea, aquela vibração, e perco a consciência, adormeço. No dia em que eu tomo passe, eu não tomo remédio para dormir. Não precisa, no dia seguinte eu acordo e vou recordar que a pessoa estava conversando comigo e daí desapareceu tudo. Eu só fui acordar no dia seguinte. Então, pedi e dá-se-vos-á. Repetimos. Eu não tenho prata, mas eu tenho sentimento. E sentimento é vida. E tenho a plenitude do amor, a ajuda espiritual que está ao alcance. Neste reencontro, que é uma conversa ao pé do fogão, como os cristãos primitivos, quero dizer-lhes que, acima de tudo, vale a pena deixar que a revelação do Evangelho tome conta da alma. Em um minuto sequer, eu me preocupei, porque eu tive um instante de desencarnação. Na terça-feira passada, às 10h12, eu comecei a desencarnar. E então eu senti que estava saindo do corpo. Então eu digo, chamo alguém ou não chamo ninguém. Optei pela alternativa de não chamar ninguém. Um dos meus filhos toma conta de mim. A diretoria colocou uma pessoa de dia e de noite para assinar que eu morri mesmo, para tomar conta do cadáver. E o velhote é duro, parece um nó de cana, cada vez está mais forte. Tem hora que dá conselho ao que toma conta. Mas então, sou muito grato a essas pessoas, aos filhos adotivos que foram elegidos por nosso Mário para tomarem conta, porque permanecem ali, olhando próximo, esperando o último suspiro. Eu disse, mas não vai assistir o último, não quero nada de último suspiro, vai assistir um suspiro. E então eu comecei a ter a sensação de morte. Fascinante.
porque eu comecei a ver os espíritos que desencarnaram e que foram meus amigos há 80 anos. Não lembrava mais. Então apareceu fulano, apareceu Beltrano, apareceu um deles que não foi tão íntimo, mas foi amigo na adolescência, e me disse assim: Divaldo, você ainda está na Terra? Pois eu estou desencarnado há 60 anos. Eu disse: nossa, é um castigo, não teve o direito de voltar. Ele disse que não, ainda está por lá. E então ele me contou algo muito interessante. Ele me contou que certo homem era médium, e era um médium com excelente faculdade. Tinha clareaudiência, clarividência, psicofonia, incorporação, mas tinha um caráter bastante malévolo, mentia por demais. A mendacidade nele era uma característica da sua realidade. E então, quando ele já estava velho, ele adoeceu porque ia desencarnar. Foi levado ao mundo espiritual e uma entidade amiga disse: olha, você veio aqui para saber que a vida continua. Aproveite o que você está tendo lá na Terra, faça o bem, aplique as suas energias, trabalhe pela caridade, vai ser muito útil para você. E ele então ficou perguntando: mas por que essa recomendação? Porque o seu período na Terra se esgotou. E então venha ver o que está lhe esperando. E ele foi a uma região muito perturbadora, de névoa, de pântanos, de coachar, de sapos e rãs e outros ofídeos. Então, naquela situação, ele foi ficando com medo. Depois, uma tempestade imensa sacudiu o ar que ele estava. Por fim, ele disse: o que é que eu tenho que fazer? A voz do espírito amigo disse: proceder bem, falar a verdade, dizer o que você pode fazer. Ele disse: muito bem, e eu vou desencarnar? Não, vai ficar na Terra. A Terra é que é um lugar bom de pagar dívida, porque ninguém escapa, todo mundo paga a sua dívida. Você vai ter mais 5 anos para resgatar as mentiras que você deixou pelo caminho e plantar a seiva da verdade para o bem-estar de todo. E então o Espírito se voltou para mim e disse: parecido com você, não é? Eu disse: não, absolutamente. Nenhuma parecença, porque eu tenho sido leal a mim mesmo. As minhas mentiras não afetam a ninguém. E me lembro que uma vez, como já contei aqui, eu perguntei a Chico Xavier: você mente, Chico? E fiquei olhando para ele, ele riu e disse: não, Divaldo, eu adio a hora da verdade. Pode haver nada melhor do que isso. Às vezes eu tenho adiado, e aí eu boto uma florzinha para cá, boto um vaso para lá, algo agradável aqui. Mas mentir assim conscientemente, vou ficar aqui 1000 anos, mas não tenho para pagar. Então, quero dizer das bênçãos da fé religiosa, quanto ela é boa, do pensamento bom. Se nós estamos magoados com alguém, e é normal que sejamos, deixemos para lá. A mágoa é como câncer, ela se devore e desapareça, nos deixe em paz. Em nossa volta de hoje, em nosso reencontro de amigo e de irmãos, cada um faça de conta que a oportunidade foi sua
e que a moratória é sua. Aproveitar essa moratória de maneira prodigiosa para o seu desenvolvimento intelecto-moral, para a sua felicidade. E pedir a Deus que nos permita continuar em nossa casa. Fascinou-me porque Joana me disse, o resto das forças você vai buscar em nosso templo, em nosso santuário, em nossos irmãos. Vai mergulhar no fluido cósmico e vai aurir desse fluido, para poder ter força de cada dia estar com melhor disposição. Então, o Centro Espírita é um hospital. Não esqueçamos, nós temos um compromisso com os guias. Eles necessitam de nossa energia para ajudar a outros. Precisam de nós para nos inspirar o bem. Participar das reuniões é uma forma de, em nome de Deus, estarmos unidos na fé, trabalhando pelo nosso bem-estar. Divaldo Franco compartilha um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória, a luta contra o câncer. Sua narrativa transcende a dor física e o tratamento médico, conduzindo-nos a uma profunda reflexão sobre fé, resignação e a influência da espiritualidade benfeitora na recuperação da saúde. Ele nos mostra como a conexão com o bem e o amparo dos espíritos superiores podem fazer a diferença nesse processo. No Espiritismo, compreende-se que as enfermidades físicas podem ter origens espirituais, resultantes de compromissos assumidos antes da reencarnação ou de desequilíbrios energéticos acumulados ao longo da vida. A doença, segundo essa visão, não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado e evolução moral. Divaldo relata que mesmo nos momentos de maior fraqueza, percebeu como a mente pode atuar como uma poderosa aliada na cura. Ele cita a obra A Voz do Coração, escrita por um antigo paciente de câncer, um urologista do Havaí, que demonstrou cientificamente como a conexão mental com sentimentos elevados pode favorecer o processo de recuperação. O autor comprovou que cultivar pensamentos positivos e uma atitude de gratidão influencia diretamente as células do corpo e também cria um ambiente que favorece a cura. Essa abordagem se alinha aos princípios espíritas, que ensinam que a mente desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e na superação das enfermidades. Outro aspecto relevante é a influência dos espíritos benfeitores em sua recuperação. De acordo com a doutrina espírita, os passes magnéticos e a assistência espiritual auxiliam no reequilíbrio energético do perispírito, que serve de ponte entre o espírito e o corpo físico. Muitas vezes médicos desencarnados atuam nesses processos, aplicando energias curativas. Essa realidade reforça a importância do autopasse e da sintonia mental para a conquista do equilíbrio físico e espiritual. Divaldo também faz uma conexão inspiradora com os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. Ele menciona a passagem bíblica em que Pedro cura um paralítico ao dizer: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou." No Espiritismo, Jesus é considerado o espírito mais elevado que já encarnou na Terra, possuindo um domínio absoluto sobre os fluidos espirituais. Os espíritos superiores também podem fazer curas em menor escala, dentro das leis divinas. Em sua convalescença, Divaldo menciona um fenômeno que pode ser identificado como uma experiência de quase morte. Durante esse período de extrema debilidade, percebeu a presença de amigos espirituais, alguns desencarnados há décadas, e sentiu um desprendimento parcial do corpo físico. No entendimento espírita, isso ocorre porque em estados de saúde debilitada, o perispírito pode começar a se desprender parcialmente do corpo antes da morte biológica, permitindo visões do plano espiritual. Esse episódio reforça a continuidade da vida e a assistência constante que recebemos do mundo invisível, mesmo sem nos darmos conta. Desde o diagnóstico até a recuperação, Divaldo enfrentou essa prova com serenidade, ressaltando a importância da oração e do equilíbrio emocional.
Em um momento marcante, recebeu de sua mentora espiritual Joana de Ângeles a notícia de que lhe havia sido concedida uma moratória espiritual. Esse conceito no Espiritismo refere-se a um prolongamento da vida física, concedido por mérito ou pela necessidade de cumprir tarefas inacabadas. Allan Kardec esclarece que o tempo de encarnação não é fixo e pode ser flexibilizado conforme o progresso do espírito e sua missão. A grande lição desse relato é a força da fé e da serenidade diante das dificuldades. O Espiritismo ensina que, mesmo nos momentos mais dolorosos, há sempre um propósito e um amparo invisível que nos sustenta. A doença pode ser um processo de reajuste espiritual, e a forma como enfrentamos os desafios determina nossa evolução. A trajetória de Divaldo nos mostra que, mesmo diante das adversidades, podemos encontrar sentido e crescimento, desde que nos conectemos com o bem e confiemos na assistência divina. Com essas reflexões, compreendemos melhor a mensagem transmitida por Divaldo. A espiritualidade não nos isenta das provas da vida, mas nos fortalece para enfrentá-las com coragem e resignação. A oração e os passes são valiosos instrumentos para manter o equilíbrio e atrair boas influências. Que essa história nos inspire a confiar no amparo divino e a buscar sempre a serenidade diante dos desafios do caminho. Gostaria de deixar seu testemunho de fé? Que tal compartilhar conosco sua visão sobre esse tema emocionante?